Então, já vê, vamos pegar, por exemplo, nesta função e depois... Então, a primeira pergunta que eu tenho é esta. Eu tenho uma função f definida desta forma e agora a minha primeira pergunta é para determinar o domínio de f e esboçá-lo também. Ok? Pronto. Vamos lá ver. Aquela função está definida, como nós estamos a ver, eu vou apontar aqui, eu tenho esta função definida por um logaritmo, de maneira que, lembrando o que nós fizemos em Matemática 1, o domínio consiste em quê? Qual é a condição que eu tenho que impor para definir o logaritmo? Tem que ser maior que zero. O argumento do logaritmo, não é, Duarte? Exatamente. Então, eu vou escrever assim, o domínio da função é um conjunto D, e agora eu vou escrever assim, é o conjunto de pontos em R2. Porquê que é o conjunto de pontos em R2? Porque aquele argumento que está ali, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, tem duas variáveis, x, y, e portanto o ponto x, y pertence a R2. Então eu quero os pontos em R2 de tal maneira a que o argumento seja maior do que zero, certo? Pronto. Isto define o domínio. Agora, eu tenho que esboçar o domínio. Vamos fazer aqui uma nota. Se eu tiver em R2 uma equação do tipo ax mais by igual a 1, eu tenho aqui uma potência de grau 1 em x, uma potência de grau 1 em y, portanto, nós tínhamos visto que isto determina uma reta. Pronto. Se eu tiver uma equação em que eu tenho uma potência de grau 2, ax quadrado, e uma potência de grau 1, pode ser esta, ou pode ser ao contrário, pode ser o x com uma potência de grau 1 e o y com uma potência de grau 2. Neste caso, eu tenho uma parábola. Se eu tiver uma equação com duas potências de grau 2 com o mesmo coeficiente, o que eu estou a dizer é, aqui tenho x ao quadrado e aqui tenho y ao quadrado com o mesmo coeficiente, por exemplo, uma equação do género 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 1, isto desenha uma circunferência com centro na origem, certo? Ok. E se eu tiver finalmente uma equação com duas potências de grau 2, mas com coeficientes diferentes, portanto eu tenho ax quadrado mais by ao quadrado igual a 1, por exemplo, se eu tivesse aqui 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, então eu vou desenhar uma elipse. Então, eu sei, nós já estudamos no princípio desta cadeira, estudamos estas linhas, e então agora, em função desta descrição que eu tenho aqui, eu vou desenhar o meu domínio. Pronto. Então, eu tenho o domínio definido aqui em cima. A primeira coisa que nós fazemos é, eu ali tenho uma desigualdade, tenho x ao quadrado, tenho ali x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 maior do que zero, mas a primeira coisa que eu vou fazer é verificar o que é que significa a igualdade. Primeiro vou analisar a igualdade. Quando eu analiso a igualdade, chego à conclusão que isto quer dizer que o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. O que é que isto representa, de acordo com a nota que temos acima? Representa uma reta, uma elipse, uma parábola, uma circunferência. O que é que representa? Uma circunferência. Uma circunferência de centro na origem, não é? Portanto, eu vou primeiro representar a circunferência. Eu tenho aqui, vou pôr aqui os meus eixos x, y, e agora vou colocar aqui uma circunferência de centro na origem. Imaginemos que ela está aqui, que é o que eu tenho aqui embaixo. Pronto, então eu aqui embaixo representei a circunferência de centro na origem, raio 2. Eu aqui tenho a condição x ao quadrado mais y ao quadrado maior do que 4. Isso vai representar a zona que está dentro da circunferência ou que está para fora da circunferência? Está para fora. Para fora. E inclui a circunferência? Não. Não. Então, isso quer dizer que o meu domínio, o conjunto que eu devo representar, vai ser então
eu tenho, então, eu vou apagar aqui a circunferência e vou marcá-la a tracejado. E agora, o conjunto que eu quero é esta parte aqui para fora. Este é o domínio D da minha função. A curva nível C0 é o conjunto de pontos no domínio onde a função vale 0. E depois imaginemos que o professor pede também a curva de nível 1. Então, é o conjunto de pontos no domínio da função, onde a função vale 1. Ora, o que é que eu estou a dizer aqui? Eu estou a dizer que preciso de encontrar, por exemplo, no caso da curva de nível 0, este conjunto aqui, eu preciso de determinar o conjunto de pontos onde a função vale 0. Portanto, naturalmente, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver a equação f de x, y igual a 0. Eu vou substituir a função. Tenho o logaritmo de 4 menos de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, logaritmo de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0. Igual a quanto? É elevado a 0. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a elevado a 0. Agora, tu disseste muito bem que é elevado a 0 é igual a É 1. Exatamente. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 1. E agora vou resolver esta equação. Significa, resolver é, eu vou ver o que é que esta condição significa, e agora vou apontar, eu vou ver o que é que esta condição significa no espaço. Diga-me lá uma coisa, o que é que representa esta equação dentro desta bola roxo? É uma circunferência com raio, raiz de 5. Exatamente, e centro na origem, não é, Duarte? Então, nós aproveitamos aquele desenho que temos ali para o domínio, tínhamos ali em cima, eu copiei para aqui, pegamos neste mesmo desenho e agora vamos representar aqui uma circunferência, tenho aqui uma circunferência e vou representar aqui, vou apontar a dizer que este é o C0 e portanto eu tenho uma circunferência com raio raiz de 5, centro na origem e vocês estão a ver, o conjunto de nível está dentro do domínio. Estão a ver? Porque nós, desde o princípio, dissemos que o conjunto de nível era formado por pontos dentro do domínio, onde a função vale 0. E nós agora olhamos para este desenho aqui embaixo e estamos a dizer assim, ok, então para a função valer 0, tem que ser exatamente dentro do domínio, nos pontos que estão representados naquela circunferência, centro na origem e raio raiz de 5.